Saudações, meus caros, sejam bem-vindos a mais uma aula virtual. Nesta aula iremos falar sobre boas práticas de programação correspondente ao tema 5 e semana 6 do nosso plano temático. Aliás, plano analítico. E especificamente temos aqui 3 tópicos, temos literais no Java, temos convenções e temos comentários. Então, sem mais delongas, vamos começar com o primeiro tópico, que é literais no Java. Então, o que será um literal no Java? Aqui já temos a resposta. Literal corresponde ao que nós escrevemos nos programas para representar um valor de uma variável na memória do computador. Lembrando que o valor internamente é armazenado não da forma como nós escrevemos, mas como uma sequência de bits. Então, temos aqui alguns exemplos. Temos aspas, temos o A maiúsculo dentro de aspas simples, temos também asterisco dentro de aspas simples e temos X entre aspas simples. Então, estes 3 exemplos, estes 3 valores, neste caso o A, o asterisco e o X, não é? São valores dentro de aspas simples. Então, são exemplos de literais do tipo char. Então, lembrar que o tipo char, os valores em char são delimitados por aspas e têm tamanho de um caractere apenas. Então, o char suporta apenas um caractere e este caractere vai dentro de aspas simples. Então, por isso, esses são 3 exemplos, né, de literais do tipo char. Então, recordar, né, o que é um literal, é a forma como nós escrevemos para representar um valor no computador. Ok. Então, sem aspas, por exemplo, este A, não é? O A sem aspas, torna-se um identificador. Seria, por exemplo, uma variável, uma classe, não é? Ou um método. Um identificador qualquer que será nome de algum elemento, não é? de programa. E este sinal de multiplicação, esse asterisco, sem aspas, não é? Torna-se um sinal de multiplicação. Então, só para ilustrar aqui, ou elucidar aqui, as aspas não fazem parte do valor em si, mas elas são necessárias, não é, como uma convenção para representar os valores, não é? Porque sem aspas, não é, deixamos de ter valores e passamos a ter outras coisas, como por exemplo, no caso de A aqui, um identificador e este asterisco, um sinal de multiplicação. Mas quando colocamos entre aspas, torna-se valores, né? Tornam-se valores do tipo char. Ok. Então, alguns caracteres especiais têm literais especiais. É o caso de... Então, temos aqui aspas simples de novo. Então, é char, né? Aspas simples representa char. Então, temos aspas simples para T, aspas simples para N, aspas simples para aspa, simples, aspas simples para bar. Então, esses são caracteres do tipo char também. Então, barra T representa um caractere de tabulação, tab, e barra N é um caractere também que é interpretado, né, tem o efeito de nova linha. E aqui, barra N, barra aspa, né, é uma combinação para imprimir esta aspa, né, e vai dentro, né, de aspas simples. Então, é um caractere também de uma plica, não é? E aqui, barra, um caractere que consiste exatamente na barra. Então, isto seria a própria barra, né? Uma barra. Ok. Então, esses exemplos foram de caracteres especiais. E embora aqui possamos ter barra T, barra N, barra aspa, que parecem dois sinais, né, dois caracteres, apenas parece, mas é exatamente um caractere, né, em cada um desses exemplos. Então, o char sempre leva um caractere.
Ok, continuando. Para além de literais, né, do tipo char, temos também literais do tipo numérico, e literais numéricos são mais complexos do que nós podemos imaginar. Por exemplo, valores simples como 123 ou 12,3 podem ser usados, mas números reais podem também ser representados no Java usando notação científica. E é aqui onde pode vir alguma complicação. Por exemplo, temos aqui 1.3 é 12. O que será isto? 12.3737 é menos 108. O que é isto? Então, aqui, na verdade, como é que o Java vai interpretar isto? Então, essa parte do é 12, é menos 108, são potências, não é, de base 10. Ou seja, o Java vai, este 1.3 é 12, o Java vai entender como 1.3 vezes 10 elevado a 12, não é? Então, é uma outra forma de representar, né, então, este 1.3 é 12 é um literal numérico do tipo flutuante, ou seja, um número real neste caso, ou decimal. O mesmo para este 12.3737 é menos 108, é um número decimal, então este é um literal numérico do tipo double neste caso, e dizer que, ok, aqui também este é menos 108, significa 10 elevado a menos 108. Então, temos 12,3737 vezes 10 elevado a menos 108. Então, um número muito longo. Ok. Então, qualquer literal numérico que contém um ponto decimal ou expoente é do tipo double. Então, temos que ter isto em mente. Depois, para se tornar float, é preciso adicionar F maiúsculo ou minúsculo no fim do número. E aqui temos um exemplo. Então, se nós tivermos 1.2 somente, então isso é double. Agora, se temos 1.2 F, tudo junto sem espaço, agora este 1.2 F já não é double, mas sim é float. Então, para transformar um literal numérico do tipo double para float, basta acrescentar F minúsculo ou maiúsculo depois do número. Ok. Então, deixando os literais do ponto flutuante ou decimais, temos literais inteiros, e estes têm também as suas complexidades. Números como 1777 e menos 32 podem ser byte, podem ser short, podem ser int, dependendo do seu tamanho. Então, basta lembrar os intervalos. Então, há alguns tipos, os seus intervalos incluem os intervalos de outros tipos. Por exemplo, basta ver qual é a variação de byte, basta ver qual é a variação de short ou int, de ver que o intervalo de byte pode cair dentro do intervalo de short ou de int. Então, esses números podem ser de vários, podem admitir vários tipos, não é? Dependendo mesmo do seu tamanho. E para converter, não é? um literal numérico inteiro, por exemplo, de byte, short ou int para long, não é? Isso pode se fazer acrescentando um L maiúsculo no fim do número. Então, por exemplo, 17 só, não é? 17 simples, pode ser byte, pode ser short, pode ser int, mas quando nós colocamos L aqui no fim, então transformamos o tipo para long, não é? Para long. E aqui temos outro exemplo de um número onde tem um L, um número inteiro com L no fim, então é do tipo long, passa a ser do tipo long. Ok. Para além disto, adicionalmente, o Java aceita também literais, binários, octais e hexadecimais. Então, essas alternativas todas são as que sustentam, não é? Esta afirmação de que literais numéricos podem ser mais complexos do que se pode imaginar de princípio. Ok. Dando continuidade, todo literal numérico começando com 0 é interpretado como octal. Por exemplo, 0,45 corresponde ao número 37 e não 45. Então, precisa ter cuidado quando
o cuidado de começar um número com zero, porque Java vai interpretar de uma outra forma, talvez não esperada. Do outro lado, se literais começarem com 0x, x minúsculo ou maiúsculo, eles vão ser interpretados como sendo hexadecimais. Temos aqui o exemplo 0x45 ou 0xFF7A. Acho que lembram-se destes outros sistemas numéricos, né, da disciplina de lógica de programação. Depois temos também, para além de literais octais e hexadecimais, temos literais binários que começam com 0b, b minúsculo ou maiúsculo. Temos aqui um exemplo, 0b, 10, 110. Então, a característica dos literais binários é que eles levam somente 0 e 1. Depois temos também literais do tipo boolean, estes que precisamente possuem dois valores, que é true e false. Ok, ainda nos literais, agora vamos falar de literais do tipo string. Dizer que o Java possui outros tipos além dos tipos primitivos que nós já vimos antes. Estes outros representam todos objetos. Objeto é um conceito ainda por ver mais à frente, nas próximas aulas. E string é um tipo de objetos pré-definido do Java e de suma importância. Então, vamos ter uma semana em que iremos falar deste tipo com mais detalhes. Ok, mas por enquanto ficamos a saber que é um tipo de objetos pré-definido do Java e de suma importância. Um valor do tipo string é uma sequência de caracteres. Temos aqui um exemplo, lazer, entre aspas, duplas. Então, qualquer valor entre aspas duplas é do tipo string no Java. E a diferença está aqui entre string e char é que string usa aspas duplas e char usa aspas simples. Então, string pode ter 0 ou mais caracteres. No caso de ter 0, temos aspas, só aspas sem nada no meio delas. E então, esta string diz-se vazia. Uma string vazia de comprimento nulo. Ok. E existe a possibilidade de fazer a conversão de strings em números. Né? Por exemplo, pode imaginar um 23 dentro de aspas duplas. Então, esse 23 dentro de aspas duplas é uma string, não é exatamente um número, mas podemos converter em número, como usando dois métodos. Então, dependendo do tipo de número que está entre aspas duplas, se for um número inteiro, como por exemplo 23, não é? 23 entre aspas duplas, então esse 23 dentro de aspas vai ser uma string. Então, nós podemos fornecer essa string a uma função ou a um método da classe integer. Integer com i maiúsculo, então integer.parseInt. Int começa com i maiúsculo também. E, entre parênteses, fornecemos a string. Então, este método recebe uma string e retorna o número. Neste caso, o número inteiro, né? Int. Para números reais, temos double. Temos aqui double.parseDouble, que também recebe uma string e retorna um double. Então, temos aqui a conversão, a estrutura geral de conversão. Integer.parseInt, string ou double.parseDouble, string. Agora, se nós tivermos, ou se quisermos fazer o contrário, porque esses dois métodos aqui em cima é para converter string para números. Agora, se quisermos converter número em string, basta nós somarmos o número com uma string vazia. Não, isso vai converter o número em string. Ok? Muito bem. Falando agora de convenções, outro tópico do nosso programa de hoje. Ok. Então, é convencional, né, o uso de boas práticas
E estas boas práticas nós já falamos antes. Falamos, por exemplo, de regras para a atribuição de nomes, nome da classe, nome de variáveis, não é? Nome de métodos, nome de constantes. E então nós temos que para classes, por exemplo, usamos a inicial maiúscula e o resto minúsculo. E se tivermos mais de uma palavra, alternamos ou capitalizamos sempre a primeira letra e o resto colocamos em minúsculo. E no caso de métodos, usamos letras minúsculas todas, variáveis letras minúsculas todas. No caso de termos mais de uma palavra, a primeira é toda ela em minúsculas e a partir da segunda capitalizamos a inicial. E falamos também de constantes, temos que usamos todas as letras maiúsculas, não é? Ok. Então, são essas regras de nomeação. Depois falamos também de indentação, temos que tudo que é membro, não é, de outra coisa tem que estar mais para dentro. Por isso que temos, por exemplo, o main entra um pouco dentro da classe principal e depois os elementos do main também têm que estar mais para dentro em relação à definição do main. Então sempre temos que meter mais para dentro, né? Para indicar a indentação, para facilitar a leitura do programa. E depois falamos também de espaçamentos, temos que a norma, por exemplo, depois das chavetas, não escrevemos nada, e quando nós declaramos variáveis ou atribuímos, é uma boa prática, não é? Deixar um espaço antes e depois do operador de atribuição. Em várias situações, quer dizer, temos que procurar criar alguns espaçamentos no nosso programa de forma que o código seja amigável, não seja de fácil leitura, né, e interpretação. Agora, outra coisa muito importante que nunca falamos, mas temos que falar, é comentário. Então, comentário é outra coisa muito, muito importante, não é, na programação, porque pode ajudar o próprio autor a compreender o seu programa mais tarde e muito mais pode ajudar também outros programadores que forem a pegar o código que nós criamos. Apenas deve-se ter o cuidado de não comentar de forma excessiva sobre o risco de encher, né, o programa com comentários não muito necessários. Então, apenas deve ter este cuidado. Agora, existem dois tipos de comentários. Temos comentário de linha, e esse comentário é feito com 2 barras no início. Então, tudo que vem à direita das 2 barras é comentário e não é considerado no tempo de compilação. Apenas, como nós vimos antes, é apenas para facilitar, não é, a compreensão de algumas partes do código. Agora, para além do comentário de linha, temos também comentário de bloco. Este começa com barra asterisco e termina com asterisco barra. Então, tudo que estiver entre esses dois símbolos, então, é comentário. E o comentário de bloco permite-nos fazer comentário em muitas linhas, ao contrário do comentário de linha, que é apenas para uma linha. Então, em cada linha, temos que começar com 2 barras, quando usamos comentário de linha. Mas comentário de bloco, colocamos na linha inicial e na linha final, e aqui no meio podemos comentar sem precisar de colocar mais nenhum símbolo. E chegamos ao fim da parte teórica do nosso tema, não é, da semana, e o que segue, então, é o quiz. E o quiz também é muito curto, apenas 5 questões. Então, temos aqui perguntas de controle, e são essencialmente quase todas teóricas. Temos aqui número 1. O que é um literal? Dê exemplo de um literal do tipo char, numérico inteiro, numérico decimal e do tipo string. É só uma questão de voltar, caso não se lembre, né, voltar para recuar um pouco o vídeo, neste caso, para acompanhar de novo a explicação que foi dada. Estamos aqui número 2, qual é a diferença entre um literal double e float. Então, falamos disso muito bem, só novamente recuar caso não se lembre. As perguntas são exatamente para isso,
não é? São perguntas de fixação. Temos aqui número 3, qual é a diferença entre um literal long e outros literais inteiros, também falamos disso. Depois, para que servem comentários no Java e como se utilizam, também é a última coisa que nós falamos. E depois pede-se para escrever um programa qualquer que faz qualquer coisa que quiseres. Então, o que o programa faz não é a coisa mais importante. O mais importante é que nesse programa tenha comentários. Então, deve comentar parte desse programa. E uma das práticas comuns que não foi mencionado na aula é que normalmente quando começamos o programa, antes mesmo do public class, temos que ter o hábito de fazer um comentário de bloco colocando o nome do nosso programa, a data, não é, da criação, o nome do autor, o que o programa faz, não é, e outras informações que julgarmos pertinentes. E depois, dentro já do main e outras classes, outros métodos, continuamos também a comentar partes que realmente precisam de comentários para fácil compreensão futuramente, após a escrita do código. Então, meus caros, esta foi a nossa breve aula do tema 5, né? Tema 5. E essencialmente isto, é muito breve mesmo, não tem muita coisa prática, praticamente muito teórico. Então, eu espero que consigam assimilar. Caso uma parte não tenha ficado claro, irei esperar manifestação dessa situação, apresentação de dúvidas e tal. Caso não houver, então, próximas aulas vamos avançar, né, com outros temas que vêm no nosso plano analítico. Então, estamos juntos e nos vemos pelas aulas à frente.